Fala galera, boa tarde a todos. Aproveitar que começou um pouquinho antes, né? Vou mostrar minha camisa também, que é tão bonita, mas não cabe aqui na live, não tinha pensado nisso. Agora a gente vai ter que começar a produzir umas camisetas que tem a escrita mais alta, né? Senão vai ficar ruim de ver. Bom, pessoal, eu vou falar de pagamentos instantâneos com criptomoedas. E eu vou voltar um pouquinho antes, né, explicar um pouquinho sobre criptomoedas, né, porque a gente tem tantas outras soluções, tipo Mastercard, Visa, né, Nubank, PicPay e várias outras opções, e por que às vezes a gente nunca vê falar sobre criptomoeda, ou quando vê acha muito difícil, né, que esse negócio tem de tão bom assim, que eu tô aqui falando alguma coisa, né. Então, vamos lá, né? A grande sacada é a segurança, né? E essa segurança ela vem do protocolo blockchain, né? Que é o que faz as criptomoedas funcionarem, né? E hoje eu vou explicar um pouquinho melhor e o que funciona cada uma delas do Bitcoin e Liquid, né? Que é onde eu trabalho ultimamente, então tem bastante coisa para falar sobre. Mas vamos começar pelo o Bitcoin, né? Por que o Bitcoin é um negócio assim tão legal, né? A ponto de da gente começar a utilizar ele, né? Tem muita gente que fala assim, vamos largar as outras coisas, esquece o banco, esquece o Nubank, esquece essas ferramentas, vamos usar só a criptomoeda. Eu acho meio difícil, né? Mas por que ela é interessante? Né? Em 2009, né, tem um cara que a gente não sabe se é um cara, se é uma mulher, se é mais de uma pessoa, né? Satoshi Nakamoto. Ele propôs o que seria esse blockchain do Bitcoin. E assim, para que vocês entendam o quão interessante é isso aí, a gente tem que pensar um pouco no mundo digital e como ele funciona, né? E para mim essa é a grande sacada, né? A gente não está falando de transação, não está falando de dinheiro e nem coisa do tipo, né? A gente está falando de como funciona, certo? Então, no mundo digital, até então, né, o que a gente tinha até então era o seguinte: qualquer coisa digital, né, vamos colocar aqui uma música, por exemplo, ela poderia ser copiada várias vezes, né, e ser passada para as pessoas por aí. Por isso que a gente vê muita pirataria, tinha aqueles CDs lá e ficava gravando, né? Eu sei que tem muita gente aí no chat que deve ter feito isso a vida toda e ainda faz, né? Mas enfim, é uma coisa que a gente não conseguiria colocar uma proteção, né? Como é que a gente vai garantir que um arquivo digital ele é único, né? Então foi essa a grande sacada do blockchain do Bitcoin, né? Que Satoshi Nakamoto pensou em alguma coisa que, tipo assim, ele pegou um objeto digital, né? E transformou ele numa coisa física, né? Não transformou na realidade, né? Mas assim, na regra que foi escrita, né? Ele conseguiu fazer uma coisa digital se comportar um pouco como uma coisa física, né? Uma coisa física. Eu tinha um negócio aqui para mostrar, mas agora eu lembrei dele. Mas vamos pegar alguma coisa assim, né? Mostra meu vídeo aí, gente. Não tira não. O que é uma coisa física, né? Como é que a gente transforma uma coisa digital nisso aqui, né? Porque vocês estão vendo, isso aqui é uma caixa de baralho e eu consigo ver ela, consigo tocar ela e consigo sentir, né? E eu sei que esse negócio aqui é único, né? Ele não existe outro além desse. Existe cópias parecidas, né? Mas se eu pegar dois objetos, né? Eu consigo olhar para eles e falar assim, isso aqui não é uma cópia, né? Isso aqui é tipo assim, é uma coisa parecida, mas tipo cada um, né? Cada indivíduo na vida real é diferente um do outro, né? E o que o cara conseguiu fazer? Ele conseguiu pegar no digital e transformar isso aqui em uma coisa só. Então, né? Com esse protocolo do blockchain do Bitcoin, ele possibilitou uma coisa digital que ultimamente a gente fazia, né? Até hoje, né? A gente faz cópias, tipo música, né, filmes, fotos,
a gente consegue fazer várias cópias idênticas, né? E a gente não consegue diferenciar o que essa coisa digital a gente não consegue achar qual que é a verdadeira, né? Porque são várias cópias. E essa foi a grande sacada do Bitcoin. Então, ele conseguiu transformar uma informação em uma informação única, que ela não teria como você copiar essa informação, né? E aí, no caso mais específico, são as transações da criptomoeda em si. Então, a gente começou a garantir que um ativo, né, alguma coisa digital fosse única, né? E daí a gente tem as criptomoedas e descentralizadas também, né? Então, isso é muito interessante, né? Sem entrar em muita coisa matemática e termos técnicos, que eu estou tentando não ir muito longe. Mas matematicamente, né, ele conseguiu transformar alguma coisa digital em uma coisa muito próxima do físico. Então, a gente começou a ter dinheiro, no caso das criptomoedas, uma coisa que, assim, é única. Não tem como eu duplicar, não tem como eu criar uma fake, não tem como eu fazer uma transação falsa com esse tipo de informação, né? Isso tudo a matemática nos ajuda a definir. Né? Outra sacada também é a descentralização. Então, agora que a gente tem uma coisa que a gente sabe que é única, e se eu transfiro para alguém, se eu dou ela para alguém, eu estou dando mesmo, né? Eu não tem mais como eu tirar uma cópia depois que eu fiz isso, né? Não tem como eu ter duas coisas ao mesmo tempo, é uma coisa única. Então, descentralizando, a gente também guarda as informações de que, tipo assim, olha, você passou essa informação para tal pessoa e não tem como mais você falar que isso aqui é seu, né? Isso aqui é da outra pessoa agora, né? Isso é o que acontece na criptomoeda. E isso é muito interessante. E a segurança dentro disso tudo, que a matemática nos ajuda a criar, é que, assim, não tem como eu te mandar alguma coisa e depois pegar de volta, né? No meio tempo, né? Quando eu passei para você e a gente tem toda a confirmação dentro do blockchain que isso aconteceu, não tem como eu voltar atrás e falar, não, pera, isso aqui é meu, né? E isso é uma grande sacada no digital, né? Eu espero que vocês tenham entendido, isso falei bastante já. Mas, enfim, uma coisa digital antigamente se copiava, dava para fazer várias coisas. Nas criptomoedas, no blockchain, existe toda uma matemática que nos ajuda a transformar uma coisa digital em uma coisa única, né? E isso acaba nos dando segurança, e com a descentralização a gente tem certeza de onde está nessa criptomoeda, para onde ela vai, de onde ela veio e quem é o dono dela agora, né? Então essa foi a grande sacada do Bitcoin, né? E é por isso que é interessante, né? Sendo descentralizado também, né? E colocando assim uma coisa digital em uma coisa que é única, né? E colocando a matemática para a gente cuidar dessas informações, né? Acabou que assim, agora você pode ter um dinheiro, né? Uma criptomoeda que é sua, e você tem controle disso, porque é descentralizado também, né? Então não tem uma única pessoa dizendo para você que, olha, essa informação aqui é sua, né? Esse dinheiro é seu, né? Eu vou citar casos aqui e vou ser do mal mesmo com os bancos, né? Eu uso, né? Não tem como não usar, mas falando o que eles fazem de errado, né? Que o Bitcoin conserta para a gente é o seguinte: o banco, ele fala para você, olha, você tem R$ 100 aqui na sua conta, né? Ou menos 100 para algumas pessoas aí no vermelho. E só o banco está dizendo isso, né? Então, tipo assim, na realidade, ele pode te dizer o que ele quiser, né? A gente não tem como confirmar algumas coisas, né? Existem leis que protegem as pessoas e tudo mais, mas a gente sabe que lei não protege tanto assim o ser humano, né? No caso aqui de uma criptomoeda, essa moeda ela está descentralizada, essa informação está em todo canto do mundo de pessoas que estão utilizando essa informação. Então, assim, não tem como você chegar lá e falar assim, olha, eu tenho R$ 1.000, sendo que você não tem, né? Porque eu tenho o mundo inteiro para me confirmar isso. Nem se você juntar, tipo, 10 amigos seus e colocar essa informação errada lá,
né? A gente tem o resto do universo. Do universo não, né? Que ainda não tem Bitcoin no universo. Na verdade, eu acho que tem alguns satélites já, mas não é em todo o universo, né? Mas, enfim, a gente tem que comprovar o que é que aquilo aconteceu, né? E o poder não é mais do banco em decidir qual que é essa informação. O poder é nosso, de todo mundo que está participando dessa rede, que é o Bitcoin. Né? Com o crescimento do Bitcoin, o que não é o que a gente não esperava, né? E a Decred veio para consertar algumas coisas que ela não achou interessante no Bitcoin que estavam acontecendo, né? O pensamento, né, do Bitcoin no começo era então quando começou a crescer essa coisa de descentralização, né? Vocês tiveram a palestra com a Clara aí antes, ela falou que de comunidade e tudo mais, como é que é na Decred. No Bitcoin também tem-se uma comunidade, uma galera envolvida, né? Mas faltou algumas regras para começar essa brincadeira, né? Por exemplo, todo mundo poderia contribuir com um Bitcoin no começo, né? Aliás, até hoje, na Decred também é assim. Mas o que acabou acontecendo? Como era uma moeda, assim, não tinha uma empresa por trás dessa moeda, né? Então, a galera era muito voluntário. E aí um pessoal começou a ganhar dinheiro com isso, então começou a entrar algumas empresas para cuidar do código do Bitcoin, né? E essas empresas elas começaram a trabalhar em prol das mineradoras, né? Que são o pessoal que faz a rede funcionar, fazendo as confirmações do blockchain, né? E os mineradores, né? Por terem começado e ter muito dinheiro, né? Eles conseguem, assim, primeiro, eu preciso só voltar aqui um pouquinho, que eu esqueci de falar do Proof of Work, né? A matemática que funciona lindamente lá no Bitcoin, ela só funciona porque a gente tem computadores funcionando 24 horas no mundo todo, né? Descentralizado em qualquer lugar do mundo, colocando poder de processamento nessa matemática, né? Então, isso é o Proof of Work, prova de trabalho, é o que você coloca, né, o processamento que você coloca dentro dessa matemática para tornar aquele negócio seguro, né? E aí o que aconteceu? Esses mineradores começaram a ganhar muito dinheiro com Bitcoin, então, consequentemente, eles conseguiram comprar mais computadores para aumentar essa produção deles de mineração, né, de poder estar participando da rede, né? Isso aconteceu o seguinte: quem tinha muito dinheiro consegue ter mais dinheiro, essa pessoa vai crescendo e ela vai tendo domínio da rede, né? Como essa matemática do Bitcoin, ela é um cálculo de todos os computadores que estão funcionando na rede, mais ou menos, aconteceu o seguinte: o minerador, né, ele precisa fazer uma conta matemática baseado no processamento global daquele negócio, né, do Bitcoin, no caso. Com vários mineradores minerando junto, né, o poder de processamento ficou gigante. Então, por exemplo, né, eu não tenho poder de processamento suficiente para mim também participar da rede, né? Então, eu acabo que, tipo assim, eu nem estou rodando aqui o Bitcoin na minha máquina, não estou nem ajudando na rede e também não estou podendo participar do que está acontecendo lá, né? E isso acabou ferrando um lado aí, que a gente tem um pouquinho de medo, né? Que a gente acha que a China domina um pouco essa coisa da mineração, e também a gente acredita que alguns outros me perdi na palavra aqui, alguns outros países ou grupos de organização tem esse domínio dessa mineração. Acabou que esse pessoal acaba decidindo e podendo até criar uma informação falsa dentro desse blockchain, né? Que como eles têm o domínio de várias máquinas, desse vários poder de processamento, né? Eles acabam podendo tomar decisões. E com esse medo, né, acabou que gerou também pessoas que, tipo assim, empresas que trabalham em prol dos mineradores para atualizar o código do Bitcoin,
Então, esse pessoal atualiza o código em prol das mineradoras e não em prol dos usuários como a gente, né? Então, tipo assim, se perdeu um pouco aquela magia de tipo, vamos descentralizar a coisa, né? Ainda é muito descentralizado, né? Não tem nada tão perto de centralizar dessa forma, mas alguns dispositivos de segurança precisam ser repensados e é muito difícil nesse momento, né? Porque existem pessoas dominando já essa rede. Então a Decred chegou, né, com a ideia de falou, olha, vamos repensar aqui, né? Teve um grande problema e foi a governança, né? De como que a gente trabalha, né? Como é que a gente cresce, né? No, e cresce saudável, né? Porque não adiantou nada criar o Bitcoin do jeito que ele fosse e na hora que escalou a gente perdeu o controle, né? Devolveu o controle, a gente tirou o controle dos bancos, né? Deu na mão das pessoas e depois entregou as pessoas para os mineradores, né? Então a Decred chegou e falou assim, olha, vamos fazer um blockchain, né? Mas vamos pensar um pouquinho na governança de como é que a gente vai fazer isso funcionar, né? Que a gente não quer pôr isso na mão de uma empresa para ela decidir as coisas e também não quer colocar isso na mão de uma única pessoa, né? Então foi pensado muito bem, né? Com os dispositivos que foram falados na outra palestra o, sobre o on-chain vote, o stake, essas coisas tem tudo relacionado a essa governança, né, para que a comunidade que está ali em volta dessa descentralização consiga decidir o futuro dessa criptomoeda e como isso vai funcionar para que não caia na mão de quem tem muito dinheiro, de quem tem muito poder de processamento, né, que a gente não centralize de novo uma coisa que a gente quer descentralizar. Então, essa é uma das grandes sacadas da Decred. Outra coisa também, ela é sustentável, né? E por que é sustentável? Né? Na outra palestra vocês viram um pouquinho disso, né? 10% de cada taxa de bloco, né? 10% da recompensa do bloco, ela vai direto para o fundo de investimento da comunidade, né? E aí esse fundo, a decisão de como gastar ele, na onde vai ser gasto, é feito com a governança da comunidade, né? Então, não tem uma empresa envolvida em decidir essas coisas. Quem decide somos todos nós, né? E isso acaba sendo sustentável, porque no caso do Bitcoin, não teve uma empresa e não tem esse dinheiro para você investir no desenvolvimento dele, né? Hoje existem empresas que trabalham no desenvolvimento do Bitcoin, mas são empresas que estão lá defendendo o seu direito, né? Ela vai lá e atualiza do bem que ela quer, do jeito que ela quer. Né? No caso da Decred, a gente tem esse fundo de investimento, então o desenvolvimento ele é focado em, tipo assim, decidimos fazer tal coisa. Então, esse dinheiro vai ser para ser feito isso, né? E aí a gente tem a dupla segurança também, que está envolvida com essa coisa da governança, que é o Proof of Stake, né? A prova de posse, né? Porque como no Bitcoin o Proof of Work foi dominado pelos mineradores, né? Na Decred o pessoal pensou, precisa de ter mais alguma coisa além dos mineradores, né? E o que é essa coisa, né? No caso da Decred são os tickets, e os tickets são comprados por pessoas que participam da rede. Então, eu posso participar, pessoas normais podem fazer a compra desse ticket. Então, você não precisa de ter o computador mais veloz do mundo, você não precisa de abrir uma empresa de mineração para você ter esses tickets, né? E esse ticket, ele garante que o minerador não vai poder tomar atitude sozinha, colocar informação a que ele queira no blockchain, e também ele te garante o poder de fazer uma votação e dar sua opinião sobre o projeto, tipo, onde a gente vai gastar esse dinheiro, né? Qual que é o próximo projeto que a gente quer na Decred? Quem decide são o pessoal que tem esse ticket, né? O ticket, que a gente chama de stakers, o staker role. Mas enfim, né? Eu acho que eu já falei demais aqui das duas, né? E já deu para mostrar assim o quão segurança tem, o quão foi pensado, quantos dispositivos que a gente tem aqui para resolver os problemas da vida real,
né? Quais são esses problemas? Segurança na hora de uma transação, né? Quando a gente faz uma transação de cartão de crédito, pode acontecer mil e um problemas ali, né? Além dos problemas que podem acontecer, que a gente quase não vê, né? São problemas do tipo assim, esse dinheiro tá na mão do banco, tá na mão da Mastercard, tá na mão da Visa, né? Se eles decidirem hoje sumir com isso, né? Ou tiver um problema com eles, acabou, né? Tipo assim, vai ter problema, vai dar problema, né? No caso da Liquid, do Bitcoin, a gente está descentralizando as coisas. Então, assim, se cair uma cabeça, né, duas outras cabeças estão do outro lado. Então, não adianta assim uma pessoa só cair, né? A gente descentralizar é uma grande sacada. Então, vou mostrar aqui para vocês só uma comparação ainda que eu gosto de mostrar para vocês entenderem melhor ainda essa sacada de qual que é a diferença, né, de uma criptomoeda para um meio de pagamento que a gente já está acostumado a usar, certo? Então aqui a gente tem uma comparação de quantas transações por segundo cada serviço desse consegue proporcionar para a gente. No caso da Liquid, até 11 transações por segundo. No caso do Bitcoin, até 7 mais ou menos por segundo. Aí a gente entra aqui no Mastercard na Visa, né? A gente está em 1000, né? 15 mil transações por segundo, 24 mil transações por segundo, né? Aí você vai me perguntar assim, mas peraí, você teve toda aquela inovação que teve na moeda, essa coisa de segurança que você está falando, mas assim, você está muito longe de chegar perto desse valor aqui, né? Para que eu vou usar segurança, eu vou ter descentralização se eu diminuir tanto o poder de transação por segundo, né? Eu acho que para todo mundo ficou claro aqui que, tipo assim, isso aqui é uma empresa, né? Ela pode não fazer isso na hora que ela bem entender, né? Ela pode sumir, ela pode fazer alguma coisa de errada e beleza, ela precisa enfrentar às vezes alguma lei, algum processo, mas enfim, vai-se tempo discutindo isso, né? Agora, no caso do Bitcoin, né, a gente tem, e da Liquid, são poucas transações, mas aqui a gente já tirou esse problema, né? Você nunca vai ter que processar o Bitcoin e a Liquid porque eles sumiram com o seu dinheiro, né? Seu dinheiro está lá e ele está lá. Quando você passar para alguém, vai para essa pessoa e ponto final. O cara tentou fazer uma malandragem, então a rede vai descobrir esse cara e vai falar, olha, aqui não entra esse tipo de informação errada, né? Então, tipo assim, a gente tem uma grande segurança e descentralização das coisas aqui, que é o que a gente ganhou deixando de seguir um modelo, por exemplo, do Mastercard, né? E as taxas também, hoje já, como o Bitcoin cresceu demais, às vezes tem taxas que sobem um pouquinho disso aqui, né? Quando tem muita transação, que a rede fica lotada, às vezes passa de $1, $2, até mais. Mas isso aqui é sempre menos. E sempre lembrando, essa taxa aqui, ela vai para a rede toda, né? Esse dinheiro da Master e da Visa, né, é uma taxa que vai para eles manterem o sistema deles, né? Essa taxa aqui, ela vai também para os mineradores, e no caso da Liquid, tipo, Proof of Stake, e também para o nosso fundo de investimento. Então, tipo assim, não é o dinheiro indo para uma única pessoa, uma única empresa, né? É o dinheiro indo para quem ajuda essa rede funcionar, né? Mas ainda assim, né? Tá muito longe esse número. Então, o que acontece? E aí a gente resolve esse problema, né? Estamos resolvendo com a Light Network, certo? A Light Network, né, ela é a camada 2 desse protocolo do blockchain, a gente chama assim por enquanto, né? É uma coisa muito nova ainda, então está se definindo as tecnologias, né? Como funciona, né? Quais são a criptografia, a matemática envolvida nisso para manter isso seguro, né? Porque, tipo assim, eu não quero trabalhar com o que eu tenho hoje, né? Não quero trabalhar com a Visa e Mastercard e melhorar como uma única empresa toma conta do dinheiro de todo mundo, né?
A gente preferiu trabalhar no blockchain justamente porque lá eu já tenho segurança, eu já tenho descentralização, né? Na Decred eu já consigo um fundo de investimento para a comunidade decidir o que vai fazer. Então eu quero trabalhar no pagamento rápido, né? Eu quero aumentar essas transações por segundo do blockchain, né? Que é isso que me interessa, né? Que é o poder para o povo, né? Vamos trabalhar em cima disso, né? E aí, como é que funciona essa Light Network? Primeira coisa, né? Você faz um canal de pagamento entre as partes que vão se pagar, né? Geralmente, né? Como é que funciona isso? Você faz canais de pagamento entre comerciantes, né? Lojas, restaurantes. Você faz um canal de pagamento nesse lugar que, tipo assim, você sempre gasta dinheiro lá, né? Você sempre está indo tomar um cafezinho, você está sempre indo gastar um dinheiro. E essas empresas, elas também têm canais de pagamento entre outras pessoas, né? Com isso, a gente tem uma rede de vários canais pelo mundo inteiro, né? E essa rede, quando a gente abre esse canal desse pagamento, a gente faz um pagamento direto no blockchain, né? Na camada 1, né? Usando o blockchain principal. Então, assim, já é uma transação super segura, né? Já não preciso voltar aqui e falar o que eu estava falando antes, né? Super segura, descentralizado, um tanto de coisa. Depois que eu tenho esse canal aberto com essas pequenas pessoas, né? E veja bem, ó, a gente não tem um canal aberto com empresas, né? Com empresas que processam o pagamento, né? Então pense assim, quando você está pagando alguma coisa com o Nubank, você tem que deixar uma taxa para o Nubank, tem que deixar uma taxa para o Mastercard, tem que deixar uma taxa para a maquininha, tem que deixar uma taxa para não sei o que lá, e aí acabou o dinheiro já, né? Nesse caso aqui, os canais de pagamento são direto entre você e o comerciante que você quer pagar, né? Então, são taxas extremamente menores. E aí, a gente consegue fazer pagamentos instantâneos, né? Dentro dessa camada 2, né? Existe mais matemática ainda, né? E existe um pouco menos de informação gravada, né? A gente não precisa guardar tantas informações, mas essa matemática garante para a gente pagamentos instantâneos e super seguros, né? Se antes a gente tinha pagamentos super seguros, mas não eram instantâneos, né? Devido à matemática que tinha que ocorrer, devido a essa coisa que a gente precisa descentralizar a informação. Então, para mim fazer um pagamento, eu preciso pegar informação em todo canto, eu tenho que conferir a cadeia de blocos inteira. Na Light Network não acontece isso, né? Como a gente já tem um canal de pagamento, a gente já sabe que aquele dinheiro está ali, né? Não tem como a pessoa roubar, não tem como duplicar. A gente consegue fazer pagamentos instantâneos. Também com uma matemática muito interessante que possibilita, tipo, instantaneamente da gente saber, opa, o dinheiro chegou na minha mão. E não tem como a pessoa tirar esse dinheiro mais, né? Tá lá. E é uma coisa que tem características de um dinheiro de papel, mas no mundo digital, né? E isso é a grande sacada. Com isso, né, aumentando os pagamentos instantâneos, né, a gente consegue muito mais transações do que 25 mil transações por segundo, por exemplo. A gente consegue bater esse nível aí de transação pra caramba. Com isso, né, e também as taxas estão baratas, né? Como a gente cortou os intermediários, as taxas estão muito pequenas, então a gente começou a possibilitar também micropagamentos, né? Como é que é esses micropagamentos? Você já deve ter ouvido falar, né? Tem empresas que trabalham com esses micropagamentos, mas utilizando esses meios antigos de pagamento, né? Aqui no caso a gente está falando de criptomoeda e conseguir fazer micropagamentos. E esses micropagamentos, eles possibilitam, acho que eu tenho outro slide aqui, e com segurança, né? Eu foquei nisso aqui, gente, porque assim, é super importante que a criptomoeda traz para a gente segurança e poder sobre uma coisa que é nossa, que é uma coisa que a gente não tem no dinheiro que está no banco, a gente não tem
no cartão de crédito, no cartão de débito, aquilo lá, né, por mais que funcione bem, né, não estou criticando também tanto assim, né, funciona, mas é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento, né? Esses dias aconteceu, acho que o Nubank e o PicPay deles apagarem por 5, 10 minutos ou mais. E teve uma galera que ficou desesperada, falou, meu Deus, cadê meu dinheiro? O que eu faço? Né? A criptomoeda não tem como acontecer isso. Né? Tá lá, é teu, quem cuida é você e pronto, acabou. Né? No caso dessas outras empresas, se elas têm assim, um pequeno problema na infraestrutura, por exemplo, acabou. Né? Tipo assim, não tem como você ligar lá e falar, não, o Nubank, pelo amor de Deus, me manda meu dinheiro aqui, porque eu tô com medo, vocês estão desligados. Eles não têm o que fazer, né? Eles não vão te atender, eles vão resolver o problema deles primeiro, depois de vocês. Criptomoeda não tem essa. Né? Mas o que possibilita esses micropagamentos? E aí a gente começa a abrir as questões aqui, o que eu gostaria de mostrar melhor para todo mundo, as possibilidades das comunidades poderem trabalhar melhor com o dinheiro, né? Então, a primeira coisa, né, a Light Network foi pensada por causa do cafezinho, né? Tinha muita gente indo em cafés, querendo tomar um cafezinho e querendo pagar em criptomoeda. Só que até a confirmação, bater a confirmação dessa transação, estava demorando, sei lá, 15, 30 minutos. Né? Nessa hora o café já esfriou, não tem como o cara te vender um café sem o café esfriar. Né? Então a Light Network, sendo rápida, sendo instantânea, ela proporciona você ir num mercado, né, num café, e pedir seu cafezinho e poder pagar na hora com essa segurança toda. Né? E isso a gente pode levar para qualquer tipo de restaurante, lanchonete, né, seu produto sendo pago com rapidez e segurança. Outra coisa, doações, né, que a gente chama de tips. Com micropagamentos, né, é uma coisa que a gente nunca tinha pensado. Por exemplo, hoje está acontecendo bastante isso, né, existem influenciadores que vivem só do seu trabalho e só com doações, né? Só que como é que a gente faz sem criptomoedas, sem esses pagamentos instantâneos, né? Para você pagar um cara desse, você tem tipo uma mensalidade, R$ 10, R$ 20, R$ 30, 50, sei lá, é muito, né? Ou vamos assim, é muito dinheiro, né? Então, tem muita gente que tem, né, R$ 10, R$ 20 para pagar todo mês para essa pessoa ou por alguma coisa, né? Agora, tem pessoas que não têm, né, R$ 10. Tem pessoas que têm, tipo assim, 5 centavos. E essas pessoas, assim, elas não estão te ajudando, né? Não estão fazendo uma doação, não é porque elas têm pouco dinheiro, mas é porque, tipo assim, o limite de você fazer um pagamento são R$ 10. Como é que o cara que tem 5 centavos vai poder te pagar sendo que o teu limite é R$ 10, né? Então, com micropagamentos e esse pagamento instantâneo, a gente possibilita essas pequenas doações, né? E você pode pensar assim, mas poxa, eu vou estar recebendo aqui 5 centavos, 1 centavo, né? Mas se a gente for dar uma olhada no mercado, no poder de posse de algumas pessoas, a gente tem mais possibilidade de receber de quem tem pouco, né, do que receber uma quantidade maior de quem tem muito. Né? Então, com micropagamentos, a gente possibilita aquela pessoa poder fazer doação sempre num valor menor. Né? E com isso você vai juntando. Né? Se você tem mais pessoas fazendo um pagamento menor, com certeza, alguma hora você vai ter uma grana suficiente para pagar o que você precisa, né? Você vai estar recebendo muito mais. E aí, desse mesmo jeito, a gente entra no payout, né? O payout com criptomoedas, né? E esses micropagamentos possibilitam uma coisa que eu acho muito interessante, né? Por exemplo, nessa época de política pegando fogo, eu gosto de ler algumas notícias, mas tem sites que, assim, eles só me mostram a notícia se eu estiver pagando uma mensalidade do site. Que às vezes é tipo assim, R$ 15, né?
Para algumas pessoas pode parecer pouco, para outras podem parecer muito, mas o que acontece? Uma pessoa que tem poder aquisitivo, ela vai lá e paga esses R$ 15. Agora, tem uma pessoa que está muito interessada em ler aquela matéria em específico. Ela não vai pagar R$ 15 para te ler uma matéria só. Então, você perdeu um possível cliente ali, né? Porque, tipo assim, o cara estava disposto a pagar, só que ele não quer pagar um valor que é para ele consumir todo o teu conteúdo, sendo que ele quer consumir só aquele conteúdo, né? Então, o payout com criptomoeda e Light Network possibilita isso, você cobrar, né, por pequenos artigos, né? Ou talvez, sei lá, por uma frase, né? Você consegue cobrar especificamente por aqueles pedaços de conteúdo que você faz. E aí você não vai cobrar R$ 15 mais. Você vai cobrar, sei lá, 50 centavos por esse artigo, né? R$ 1. E aí essa pessoa que não era sua cliente antes, ela vai ser sua cliente agora, né? E você pode continuar a manter os dois tipos, né? Ter uma mensalidade para todo o conteúdo de R$ 15, mas você também agora tem a possibilidade de clientes novos que vão pagar só para consumir aquilo lá, né? E isso é o que os micropagamentos possibilitam para a gente, né? Então, tipo assim, tem uma gama de coisas que vão se abrindo, coisas que a gente nunca pensou, né? Eu não sei se eu coloquei aqui no slide, eu queria muito poder mostrar isso, mas não vou ter como agora. Mas, assim, outro uso interessante que eu vi são treinamentos de inteligência artificial, né? Geralmente, para você treinar inteligência artificial, você precisa pegar alguns modelos, né? E fazer na mão, né? Precisa classificar os modelos, né? Fotos ou o texto, enfim, é um serviço chato que às vezes você precisa fazer manualmente para aquela inteligência artificial funcionar bem, né? Eu vi um serviço que faz isso já com Light Network, então, tipo assim, você entra lá, você vê uma foto e aí você classifica a foto. Então, com isso, você está fazendo um trabalho para eles que seria classificar manualmente. E aí você recebe um micropagamento desse, né? Que é tipo, sei lá, 1 centavo, né? 5 centavos. Mas aí tem gente que fica lá o dia todo, né? Fazendo isso aí, porque no final do dia, quando eles juntar todos esses 5 centavos, né? Vai valer alguma coisa, né? E isso é muito interessante, né? Porque você acabou achando as pessoas para fazer esse trabalho, né? Pessoas que talvez não fariam, e também está possibilitando pessoas que, tipo assim, ai, eu não tenho uma formação, não vou poder trabalhar, ai, eu não posso, eu não estou conseguindo emprego por causa disso, disso, daquilo, né? Nesse caso, como são pequenos trabalhos, né? E são pequenos pagamentos, a gente possibilita mais opções de trabalho para as pessoas, né? Enquanto você também possibilita o uso desse trabalho para o que você tem definido, né? Enfim, micropagamentos com segurança Light Network. Isso é vida, gente, vocês não têm noção. E eu trouxe essa informação aqui mais para a galera que para empresas, né, para ter uma noção do que, tipo assim, eu nunca vi falar de criptomoeda, eu nunca vi falar de Light Network, né, o que esse negócio tem de tão interessante, que tipo assim, eu vou parar para ver isso agora, né, além de tudo que eu já falei, né, se você não achou interessante até aqui, meu Deus do céu, mas, assim, eu sei que empresas precisam de ir atrás do dinheiro, ir atrás de lucro, então eu trouxe aqui alguns números do que a gente tem no mercado de criptomoedas e da Light Network, né? Para vocês verem que não é pouco. Então, assim, são 5.159 tipos de criptomoedas existentes no mercado hoje. É muita criptomoeda, né? Além do Bitcoin, da Decred, tem tudo isso de moeda. Nesse mercado total, né, totalizando todo o dinheiro que está envolvido em criptomoeda hoje, são 254 trilhões de dólares. Então, assim, se você ainda não parou, se sua empresa não parou para ver o que é uma criptomoeda, para ver como é que esse meio de pagamento, meu amigo, você está perdendo 254 trilhões que poderiam você estar passando ali perto disso, né? Você poderia estar trabalhando com esse dinheiro, com esse meio de pagamento também.
né? Só no Bitcoin são 162 trilhões, né? Esse é só o Bitcoin, o quanto que tem de valor de mercado total do Bitcoin, né? Na Decred a gente tem 197 bilhões de dólares, né? Então, tipo assim, tem muito valor o mercado, né? Não é uma coisa que, tipo assim, beleza, tem segurança, tem descentralização, tem governança, mas não tem dinheiro. Como é que eu vou trabalhar com isso e ganhar dinheiro? Cara, se existe um mercado de 197 bilhões de dólares, né, com certeza você consegue fazer alguma coisa com isso, se beneficiar enquanto você está beneficiando outras pessoas também, né? E a Light Network é uma ferramenta nova ainda, porém, já existe na Light Network do Bitcoin 8 milhões de dólares, né, circulando lá. Então, tipo assim, imagina esses micropagamentos acontecendo o tempo todo, a gente já tem 8 milhões de dólares lá fluindo o tempo todo, né? Então, assim, existe possibilidades de se ganhar dinheiro com isso, né? Então, é um mercado para que a gente já tem que olhar, né? Porque, assim, existe valor de dinheiro, né? Existe um valor nisso e também existem os valores dessa segurança e descentralização, né? Porque, assim, eu acho, né? Isso já é a minha visão, saindo um pouco do foco aqui e voltando para o que eu penso um pouco, né? As pessoas alguma hora vão acordar para a vida, né? E elas vão ver que entregar as informações, entregar a posse do dinheiro para outras empresas não é um negócio legal, né? Hoje não acontece muito isso porque assim a gente nunca viu acontecer, né? Mas o meu tio ele viveu, ele já é bem mais velho, né? Então ele viveu aquela época em que o Collor tirou dinheiro dos bancos e simplesmente sumiu o dinheiro. Então, assim, pessoas que passaram por isso, elas não têm confiança em deixar o dinheiro no banco. Porque elas sabem que alguma hora pode rolar alguma coisa e eles vão tirar de lá, acabou. Né? Então, assim, hoje a gente não tem noção disso, porque assim, eu não vivi e várias pessoas aqui não viveram também. Então a gente só vai ter noção quando acontecer. Então eu prefiro, né, conhecer as criptomoedas e entender isso antes que isso aconteça. Né? E eu também acho que as empresas precisam se preparar. Porque imagina assim, cara, se todo mundo parar de confiar em empresa, em coisa centralizada, vai todo mundo para o descentralizado. Vocês estão preparados? Né? Sua empresa está preparada? Seu restaurante está preparado? Né? Porque algum dia vai chegar alguém aí e vai falar assim, cara, eu quero pagar com Bitcoin. Se não for, se você não aceitar minha Decred, eu vou embora, né? E isso não está muito longe de acontecer, né? Já, por exemplo, eu trabalho, o meu salário é pago em criptomoeda. Então, tipo assim, às vezes eu procuro lugares que eu possa gastar essas criptomoedas, porque eu não quero ter o trabalho de passar para real e aí eu vou pagar alguma coisa, é muito complexo, né? Eu prefiro usar o meu dinheiro do jeito que ele é, né? E eu não tô afim de pôr meu dinheiro no banco para perder ele depois. Não sei se eu vou perder, né? Mas pode perder. Não vai nem ganhar nem perder. Vai todo mundo perder se deixar lá. Mas enfim, deixa eu ver se tem mais coisa. Bom, isso aqui sou eu não gosto de falar no começo da palestra quem eu sou, porque quando eu estou falando de blockchain, a gente está falando de descentralização e do poder que as pessoas podem ter com a criptomoeda, com o blockchain, de poder confirmar a informação. Ela não precisa de confiar na pessoa, né? A matemática deixa isso acontecer. Então, eu também não gosto de falar no começo para falar, tipo assim, às vezes eu sou tal pessoa, sou tal isso, pega o que eu falei aqui e vai lá confirmar, né? Faça que nem o blockchain que é descentralizado e pega as informações e vai confirmar. Então, pesquisem lá depois, né? Eu posso estar falando mentira aqui, eu posso estar falando que eu não sou essa pessoa. Mas, enfim, eu sou o Fernando Guiz, né? Hoje eu sou colaborador da Decred, né? A Decred é uma comunidade, não tem um CNPJ, não tem uma empresa, né? Então, esse salário que é pago para mim ser desenvolvedor lá, é só pelas contribuições que eu faço,
né? E esse dinheiro foi decidido ser gasto nas ferramentas que eu trabalho por todo mundo, né? Então, assim, todo mundo é meu chefe, né? Inclusive eu, porque eu também faço parte da comunidade, é, e esse dinheiro não sai de uma empresa, sai de uma comunidade para me pagar, então é bem legal. Procurem mais sobre a Liquid, liquid.org, né? Participem da comunidade. Quem quiser falar comigo, pode falar pelas essas redes sociais. E agora que eu vou conseguir destravar aqui minha tela, para mim voltar para o chat, que eu não estava conseguindo ver o chat. Agora eu tô. Gente, vocês me ajudam aí. Vocês podem colocar as perguntas mais interessantes? Porque agora que eu consegui abrir o chat aqui, tem muita coisa. Eu nem sei por onde começar. Consigo minerar com Liquid? Então, a Liquid hoje, ela já começou assim, né? Você precisa de pelo menos ter uma GPU. Então, assim, se você tem uma GPU, talvez você consiga minerar, né? É um pouquinho difícil, se você tiver uma só, né? Não é tão simples, mas a grande sacada tem a mineração também e também tem o Proof of Stake. Então você não precisa ter um computador bom para você participar dessa verificação e ganhar sua recompensa por isso, né? Mas aí, como passou lá na outra palestra, são 60% da recompensa vai para os mineradores, 30% para quem tem o stake, né, quem está segurando a moeda, e 10% vai para o fundo de investimento. Acho que a maior dificuldade de explicar criptomoedas para alguma pessoa é justamente o fato dela não ser física. Exatamente. Eu queria muito mostrar, mas eu não consigo. Eu guardei aqui, não lembrei de pegar na hora, mas eu tenho um artigozinho legal que demonstra, tipo assim, a diferença de uma maçã física de uma maçã digital, né? E aí quando a gente consegue entender esse conceito, né, que tipo uma coisa física, uma coisa digital se comporta como uma coisa física, né? É muito interessante. E é aí que a gente fala, opa, pera, tem alguma coisa doida acontecendo aqui, né? Qual que foi a outra? Eu não vi, gente. Você colocou e tirou rápido. Ah, sim, tem gente respondendo minhas perguntas aí. Muito obrigado. Tem mais alguma? O que impede a empresa comprar uma grande quantidade de stick e dar rumo ao que quiser? O que impede? Nada impede, né? Não impede muito. O que aconteceu, né, no começo foi que, assim, foi distribuído lá no airdrop algumas moedas, né, para ter uma diversidade de pessoas, né, que conseguissem comprar esses tickets, né? Então, tipo assim, não importa muito se uma empresa consegue hoje comprar muitos tickets, né? Então, ela consegue comprar muitos tickets, decidir algumas coisas com isso, mas assim, dentro do blockchain, né? Quando a gente fala do voto on-chain, que é na onde que a gente decide para onde vai o protocolo blockchain da Liquid, não adianta você comprar infinitos tickets, infinitos não, né? Infinitos é demais, mas assim, não adianta você comprar muitos tickets e também ter a mineração, né? Porque o protocolo, a matemática da coisa, ela tem regras justamente para não permitir esse tipo de controle, né? Então, hoje, se vocês entrarem no site da Liquid, dar uma pesquisada, tem o dcrdata.org e lá tem um gráfico de como é que mostra assim, e se alguém quiser atacar, né? Eu vou até ver se eu consigo abrir aqui, enquanto vocês me mandam mais perguntas. Mas, enfim, lá tem um gráfico mostrando, tipo assim, quanto custa para você comprar tickets e manter uma mineração suficiente para você dominar a rede e decidir o que você quiser, né? E é muito caro, tipo assim, não acredito que a empresa teria esse dinheiro. Mais perguntas? Deixa eu ver. Muitas pessoas não confiam em criptomoeda. O que as pessoas precisam estudar e entender para passar a confiar em criptomoedas? Então, realmente é difícil.
É muito difícil essa parte, né? Eu acho que assim, o que as pessoas precisam é ver e entender e talvez assim, a gente parar de martelar, porque eu vejo muita gente martelando, tipo assim, esquece os bancos, esquece as criptomoedas. E aí a pessoa assusta e nunca mais quer usar. Então, tipo assim, depende das pessoas que gostam, que estão usando, mostrar o quão interessante é, né? E devagar. Porque realmente, assim, a gente só vai ter alguma coisa se a gente for devagar, né? A gente não vai ganhar as pessoas para usar esse tipo de ferramenta é, tão cedo, né? A gente precisa de ir falando pouco a pouco, e falando legal, e mostrando, e talvez quando acontecer, né? Por exemplo, esse mês aconteceu o Nubank e o PicPay caírem, e a galera desesperou, é o momento certo da gente ir lá falar, opa, conhece criptomoeda? Mas é isso, taxas, transação taxada, como é implementada? Bom, como é implementada é um pouquinho complexo, né? Vou tentar resumir um pouquinho. A transação, né? Você faz essa transação, você tem que gerar ela. Quando você tem uma carteira, essas coisas acontecem tudo por trás do software, né? Você não consegue nem ver, né? Mas consegue colocar algumas opções lá. Por exemplo, quando você está passando dinheiro para alguém, você está colocando essa informação. O dinheiro sai do Guiço e vai. Como é que é o nome do cara que fez a pergunta? Esqueci já. Põe aí, ô produção. Fernando. O dinheiro sai do Guiço e vai para o Fernando, né? Isso é uma informação. Se eu fosse colocar uma informação do tipo assim, esse dinheiro sai do Guiço, vai para o Fernando e para o Rodrigo. Então a gente tem mais informação aqui, certo? Então assim, quanto mais informação você tem nessa tua transação, determina o quanto de processamento vai ser gasto para aquela informação entrar no blockchain, certo? Então, geralmente a gente faz um cálculo de tipo assim, quanto que o minerador vai gastar para colocar essa informação lá no blockchain. E aí a taxa é baseada em cima disso, né? E aí quando tem mais pessoas usando, né, as pessoas vão subindo essa taxa, né? Porque assim, você pode assim também escolher a taxa, né? Você pode falar, eu quero pagar menos. Qual que é o problema de você escolher uma taxa de pagamentos? É que talvez o minerador não vá pegar a sua transação para colocar no blockchain. Né? Então, geralmente, a gente paga uma média interessante para o minerador e para você. Né? Agora, quando você está com muita pressa, você quer que esse negócio funcione logo, você aumenta a taxa que você quer pagar. Né? E aí, o minerador ele não vai nem pensar duas vezes. Se tem um cara ali que está me pagando uma taxa maior, é lógico que eu vou pegar essa transação dele e subir no blockchain. Né? Então, tipo assim, existe uma matemática por trás disso, mas você pode decidir o quanto você quer colocar de taxa também. O problema, se você colocar pouco, o minerador talvez não pegue. Se você for colocar demais e fazer várias, a gente vai ter que recalcular quanto que é a base para todo mundo, e aí vai ficar mais caro para todo mundo. Nossa, meu tempo acabou, gente. Perdi o chat aqui. Não tem mais pergunta? É isso aí, galera. Bom, quem quiser falar comigo pelas redes aí, pelos sites, eu estou sempre na comunidade da Decred lá também, você pode fazer pergunta. Vou tentar acessar o Facebook, que eu sei que tem gente perguntando por lá, e é isso aí. Valeu.